Olá, alunos da IPTEC. Vamos para mais uma aula de Direito Empresarial. Hoje nós vamos falar um pouquinho da sociedade empresária. Nós vamos discutir a respeito do conceito de sociedade, conceito de sócio, o que é o administrador, empresário, empresa, no direito societário. Então, é muito importante vocês terem aí uma caneta na mão para anotar algumas informações importantes, anotar aquilo que vocês têm de dúvida, para depois me perguntar pelo WhatsApp, a gente esclarece todas as dúvidas e assim a gente garante a aprendizagem de vocês. Vamos lá. Agora, essas aulas vão ser de muitos conceitos, porque é necessário entender o que é cada coisa para depois vocês conseguirem entender como que monta uma empresa, como que monta uma sociedade, que é uma parte mais interessante. Então, vamos primeiro entender os termos, entender as legislações, para depois a gente compreender a prática. Primeiramente, assim, falando da questão histórica de onde surgiu o direito societário, as primeiras legislações disso, que abordavam a sociedade, encontrava-se no direito romano. E nesse direito romano, era a associação de herdeiros da administração. Então, o pai passava para o filho e assim por diante. Mas durante a Idade Média, no período mercantilista, que esse período é predominante da Itália, surgiu um modelo mais próximo que hoje se entende por sociedade empresária, no qual desenvolveu-se a ideia de separação dos patrimônios do sócio em relação ao patrimônio da sociedade. Então, durante a Idade Média, ficou diferente. Uma coisa ficou o patrimônio do sócio, outra coisa o patrimônio da sociedade. E essa modalidade ainda existe atualmente nas chamadas sociedades de pessoas. Aí depois, no Renascimento, com a contribuição financeira, bastava para o ingresso na sociedade. Bastava você ter alguma contribuição de dinheiro para você conseguir entrar numa sociedade que é a sociedade de capital. Então, assim, são várias mudanças e uma coisa vai evoluindo, vai melhorando e assim por diante. A gente tem que estar atento às mudanças. Aqui, ó, eu trouxe para vocês um esqueminha que ajuda a clarear um pouco. Acho que com o esquema fica mais fácil de entender. Quando a gente pensa em atividade empresarial, a gente pensa em 3 hipóteses. Os empresários individuais, as empresas individuais de responsabilidade limitada e as sociedades empresárias, do artigo 982 do Código Civil, as sociedades empresárias. As sociedades empresárias, elas se dividem ou em objeto ou natureza de vínculo. Se for objeto, ela pode ser simples ou pode ser empresarial. Isso tudo de acordo com o Código Civil. Se for de natureza de vínculo, pode ser instituição, sociedade empresarial ou sociedade por ações. Se for instituição, pode ser associação ou fundação. Se for sociedades empresariais, pode ser sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em conta de participação e sociedade limitada. Se for sociedade por ações, pode ser sociedade anônima ou comandita por ações. Aí, tudo que nós já estudamos até hoje, a gente falou muito do Código Civil Brasileiro. Mas o que é isso? É um conjunto de normas que determinam os direitos e deveres das pessoas, dos bens e das suas relações no âmbito privado com base na Constituição Nacional. A Constituição Nacional é a lei máxima do país, então todas as leis têm que vir dela. O Código Civil está abrigado dentro dos parâmetros do direito civil, ramo jurídico que lida com as relações de natureza civil,
desde o nascimento até a morte. E o Código Civil é muito importante, por quê? Porque ele busca a preservação da justiça e a convivência social igualitária e menos conflituosa. Esse é o principal objetivo, a principal importância do Código Civil. Depois, ele tem mais de 2.046 artigos. E ele é dividido em alguns livros, cada livro dentro de uma parte. Tem a parte geral, que é composta de 3 livros, é referente a pessoa, bens e fatos jurídicos. E a parte empresarial, a parte especial, que contém 5 livros, e nele tem o direito da empresa, que é o que nós estamos estudando. Resumindo assim o que já foi trabalhado com vocês, o que nós já discutimos em aula. O que é o direito empresarial de acordo com o Código Civil? É uma atividade empresarial que trata-se da atividade econômica organizada, exercida com habitualidade para a produção de circulação de bens ou preservação de serviços, objetivando o lucro. Então, para você pegar e ser considerado como um direito empresarial, tem umas características. Primeiro, profissionalismo, que é habitualidade, pessoalidade, atividade de produção, circulação de bens, finalidade lucrativa e organização. Essas são as características do direito empresarial. Os princípios, nós estudamos cada um detalhadamente, cada princípio do direito empresarial. Aqui eu vou dar só uma relembrada. Tem o princípio de informalismo ou simplicidade das formas, onerosidade, cosmopolitismo, proteção ao crédito, fragmentarismo e manutenção da atividade econômica. O informalismo acompanha a dinâmica das relações empresariais, simplificação dos procedimentos, os costumes. A onerosidade é o quê? É o lucro. A internacionalismo, que é os acordos, os tratados internacionais. A proteção ao crédito, que é confiança, diferente de proteção ao credor. O fragmentarismo, que são as partes, no caso aqui nós vamos estudar hoje o direito societário. Manutenção da atividade econômica, proteção ao emprego, perpetuação da cadeia produtiva, falência e recuperação judicial. Esses princípios a gente vai conversar, nós já conversamos bastante sobre eles, e eles vão estar presentes sempre nas aulas do direito empresarial. Quando a gente pensa na questão do direito empresarial, tem várias aulas que nós vamos estudar. O direito comercial, o direito do consumidor, direito econômico, direito de propriedade industrial, teoria geral de contratos, direito bancário. Todos esses direitos, nós vamos estudar um pouquinho deles, não a fundo, claro, mas um pouquinho de cada, pelo nome da disciplina, que são noções de direito, para vocês terem uma noção do que vocês estão trabalhando dentro de uma empresa, de como vocês estão se organizando. Aqui, esse esqueminha, traz aqui, ó, o direito, aqui é o direito público. O direito público, ou ele é interno, de União, Estado, município e autarquia, ou é externo. No direito privado, nós tem as associações, tem sociedades, tem fundações, tem organizações religiosas e partidos políticos. Nós vamos estudar as sociedades. Elas podem ser personificadas ou não personificadas. Se for não personificada, ou é sociedade comum, ou sociedade em cotas de participação. Se for personificada, ela pode ser simples. Se ela for simples, ela é sociedade de nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedades limitadas. Todas essas têm um cartório de registro público, porém cada uma com uma característica diferente. E as sociedades empresariais,
Tem a sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedades limitadas e sociedades anônimas. Tem no cartório de registro público de empresas mercantis, que é a junta. Então, vamos aos tipos de sociedade. Segundo o artigo 981 do Código Civil, o contrato consensual no qual duas ou mais pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e partilha dos resultados. Então, sociedade perante o Código Civil é isso. Duas ou mais pessoas são reciprocamente, ou seja, as duas querem contribuir com bens ou serviços. Na sociedade simples, não exercem atividade típica do empresário. Tem atividades de natureza intelectual. Nas sociedades empresárias, exercem atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens. Essa é a sociedade empresária. As sociedades personificadas têm a personalidade jurídica, tem diretor, deveres e patrimônio próprio. As sociedades não personificadas, elas não têm a personalidade jurídica. Não é sinônimo de irregularidade, apenas não possui registro. Quanto à responsabilidade dos sócios, aí essa responsabilidade pode ser limitada, pode ser ilimitada ou pode ser mista. A sociedade limitada dos sócios, ela é limitada ao valor de suas contribuições para o capital social. Dependendo do valor que ele colocou na empresa, vai ser a responsabilidade dele. A ilimitada, os sócios são solidários ilimitadamente responsáveis pelas obrigações sociais. E a mista, alguns sócios com responsabilidade limitada e outros com responsabilidade ilimitada. Tem os dois. Aqui, na nossa apostila, tem o conceito de sociedade. Aí eu pergunto para vocês, o que seria uma sociedade? Uma sociedade empresária. De acordo com o Código Civil de o artigo 981, fala que as sociedades empresárias são organizações econômicas dotadas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, constituídas ordinariamente por mais de uma pessoa, que tem como objetivo a produção ou a troca de bens com os fins lucrativos. Então, uma sociedade empresarial, ela ela tem que ter como objetivo uma produção ou uma troca de bens lucrativos, de serviços, e tem que ter algumas regras todas estabelecidas em contrato para pegar e dar certo. A sociedade empresária, ela adota de 2 das 5 formas admitidas nas legislações em vigor. Tem a sociedade limitada, que são aquelas que têm o L. Vocês já devem ter visto o T, o D e o A. São as sociedades limitadas. Nela, o ato constitutivo é o contrato social. E sua participação societária denomina de cotas ou sociedade anônimas. Então, uma sociedade limitada é isso. Aí, em seguida, vem falando dos lucros da sociedade. Geralmente, na sociedade limitada, ela é exercida pelo administrador. E não precisa ser apenas um administrador, pode ter mais. Se a sociedade for anônima, a representação legal cabe ao diretor. Mas em ambas as partes, o administrador não precisa ser um sócio, pode ser uma terceira pessoa. Aí, se eu não registrar a minha empresa, o que acontece?
Além dessa situação, a sociedade empresária irregular não tem ainda, segundo o IOA, legitimidade ativa para o pedido de falência de outro comerciante e não pode requerer recuperação judicial. A falta de registro na junta comercial, prossegue o autor, importa também a aplicação de sanções de natureza fiscal e administrativa. Então, tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser de acordo com a lei. Não pode deixar de registrar uma empresa. Em seguida aqui, a gente vai buscar a definição do sócio. Quem que é o sócio? O sócio é aquele que tem o papel de financiar e estruturar uma empresa. O seu papel como financiador não exclui de ser responsável pela empresa. Ele, mesmo sendo um financiador, ele é responsável pela empresa. Responsabilidade dos sócios em relação à sociedade. No que diz respeito, quando a gente pensa na responsabilidade dos sócios em relação à sociedade, essa se distingue de forma limitada. E é ilimitada, na qual os sócios respondem de maneira subsidiária. O que é uma maneira subsidiária? É a empresa controlada por outra que detém a maioria ou o total de suas ações. Então, imagine uma empresa que ela vai ser controlada por outra. Um exemplo, vamos supor, a empresa da Jô Calçados, que vai ser controlada pela Juntos Calçados, porque ela detém a maioria das suas ações, ou o total de suas ações. Só um exemplo, tá? Então, vou voltar aqui, na qual os sócios respondem de maneira subsidiária, porém solidária e ilimitadamente. Ilimitada quando o sócio responde somente até um determinado limite, determinando por um quanto pré-estabelecido no estatuto ou contrato social pelas dívidas da sociedade. Aí vem o administrador. A sociedade limitada, que nós já colocamos o que é, ela tem como representante legal o administrador, que é escolhido e substituído pela maioria da sociedade qualificada. Mas nada impede que a administração seja atribuída a mais de uma pessoa. Eu já falei. Que atuarão em conjunto de acordo com o que está no contrato social. Isso é sociedade limitada. E o Coelho, um autor, ele fala que só é permitido a escolha de um terceiro estranho ao quadro social desde que o contrato permita tal solução. Se o contrato não permitir, não tem como. No Código Civil, no artigo 1063, fala que o exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Então, quando a gente pensa assim, em cessar um cargo de uma administração, pode ter 4 opções. O próprio administrador, ele pode a qualquer tempo pegar e cessar o contrato. O prazo do contrato social são de 2 anos. Pode pegar e cessar pelo prazo. Pelo término de prazo exposto no ato separado. E também quando não houver recondução. O que é recondução? Se aquele administrador está fazendo um bom trabalho, se está dando certo, se os sócios estão gostando da forma como ele está trabalhando, ele é reconduzido, ou seja, ele passa a ficar mais 2 anos, mais 3 anos, e assim por diante.
Que mais que tem de mais importante? O Fábio Loa Coelho, que é o que nós estamos estudando o texto dele, fala que os administradores devem, anualmente, prestar contas aos sócios reunidos em assembleia anual, ou por outro modo previsto no contrato. Se no contrato tiver que é mensal, tem que ser mensal. Mas, no mínimo, uma reunião anual tem que ter para prestar conta. Junto com as contas, apresentarão aos sócios o balanço patrimonial, tipo o que já tem, os resultados que foram alcançados. Isso tudo é obrigado a levantar, o administrador tem que levantar isso. Como que está a sociedade? Depois tem a sociedade anônima. A sociedade anônima, que é essa aqui, diferente da sociedade limitada, ela, na sociedade anônima, do que decorre a sociedade limitada, que só possui a figura do administrador, o Código Civil utiliza a figura de um órgão, denominado Conselho da Administração. Então, ao invés de ter um administrador, tem um Conselho de Administração. Segundo esse órgão, Conselho de Administração, é uma regra facultativa, trata-se de um colegiado de caráter deliberativo, ao qual a lei atribui parcela da competência da Assembleia Geral. E aqui dentro dessa sociedade anônima, tem economia mista, que são os 3 membros, tem vários itens para serem elencados, e tudo isso cabe aos diretores e à representação legal da companhia. Tudo isso executando as tarefas impostas pela Assembleia Geral e o Conselho da Administração. A diferença de uma para outra é que uma tem, na sociedade limitada tem o administrador e na sociedade anônima tem um Conselho de Administração. Mas aí vem aquela coisa. Qual que é a diferença do administrador para o empresário? O empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada, a fim de obter lucros. É ele que pratica profissionalmente, diretamente, dentro da empresa. Esse é o empresário. Sendo assim, o empresário pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, no caso da sociedade. Essa pessoa pode ser física quanto jurídica. Aí, assim sobre ele recai tal função. Ele precisa ter alguns requisitos. O primeiro, capacidade jurídica, ausência de impedimento legal no exercício da empresa, eletivo exercício profissional da empresa, regime jurídico peculiar regulador da insolvência. O que é insolvência? É o estado de devedor que não é comerciante e se encontra sem recursos financeiros. Então, ele tem que estar fora do estado de devedor. E um registro. E são obrigações dos empresários. O que eles têm que fazer? Registrar na junta comercial, antes da exploração da atividade, antes de começar a atividade, e manter a estrutura regular dos seus negócios. Isso tudo é obrigação do empresário. Fazer demonstrações contábeis periódicas, isso tudo ele tem que fazer, e caso ele não faça, pode ter consequências na esfera penal. O administrador, ele está ali para auxiliar, para fazer a empresa crescer. O empresário, ele tem uma responsabilidade maior. O administrador, sem ele, não consegue fazer uma empresa crescer. Por isso, ele precisa ter responsabilidade, todas as características de administrador que nós vimos na aula passada. Já a empresa, o que é empresa? A empresa, ela é a atividade, é a marca essencial para a obtenção dos lucros com oferecimento ao mercado de bens e serviços. Ou seja, ela é a coisa mais importante. Precisa ter empresa
para ter administrador, para ter empresário, para ter uma sociedade. O Fábio Show, ele coloca que a empresa é a atividade empresarial e o empresário é quem a exerce. O estabelecimento é considerado um bem que integra o patrimônio da sociedade empresária, não sendo assim sujeito de direito. Aí, a gente vai dentro do direito societário, que são as sociedades por cotas de responsabilidade limitada, sociedade anônima, entre outras, vê algumas áreas de atuação. Então, o que tem que ser feito? Quais são as principais áreas de atuação do direito societário? Primeiro, elaboração de acordos de acionistas. Segundo, elaboração ou alteração de contratos. Elaboração de atas de assembleia e de reunião de cotistas. Essas atas são muito importantes para tudo. Uma ata tem que ser muito bem feita. Depois aqui embaixo, elaboração de contratos de consórcio. Nós vamos estudar como que a gente monta um contrato. Criação de associação. Escrituração de joint ventures. Joint venture significa união com risco. Ela, de fato, refere a um tipo de associação em que duas entidades se juntam para tirar proveito de alguma atividade, por um tempo limitado, sem que cada uma delas perca atividade. Vamos supor assim, um fabricante forma uma joint ventures com uma firma comerciante de outro país para explorar o mercado estrangeiro. Então, essa é a definição de joint ventures e um exemplo disso. Depois tem orientação e elaboração de projetos de organização societária, assessoria de cotistas minoritários ou majoritários em lides societárias, realização de duende. Duende significa autoria em empresas que estejam passando por processos de aquisição ou outros que demandem tal atividade. Depois, chega aqui, na fusão, cisão e incorporação de empresas. Então, o que significa isso? O que é a fusão? A fusão ela está prevista no artigo 225 da LSA e no artigo 1119 do Código Civil. Essa ferramenta permite que duas ou mais empresas se unam para dar origem a uma nova organização, que sucederá de todos os direitos e obrigações das originais. Já a fusão, ela pode ser horizontal, vertical, conglomeração, extensão de mercado, extensão de produto. A fusão horizontal, as empresas são todos do mesmo setor. A vertical são negócios diferentes que se complementam. A conglomeração, as atividades das empresas são muito diferentes. As extensões de mercado, elas produzem ao mesmo tempo, mas também operam mercados diferentes. A extensão de produto, as empresas têm produtos relacionados e operam no mesmo mercado. Já a cisão, no artigo 229, essa modalidade ocorre quando uma entidade transfere parcelas do seu patrimônio a uma ou mais sociedades que foram contribuídas para esse fim. Então, tem fusão, cisão e incorporação. Já a incorporação, que está no artigo 227, no artigo 1116 do Código Civil, ela é a absorção de uma ou várias empresas por outra, ocorrendo a extinção das primeiras. Então, eu vou pegar uma sociedade incorporada, ela absorve todos os direitos e obrigações da incorporada. A sociedade incorporadora, ela tem todos os direitos e obrigações da sociedade que foi incorporada. São muitos termos mesmo. Depois tem a elaboração de todo e qualquer documento societário necessário ao bom andamento, ação de prestação de contas,
exclusão de responsabilidade dos sócios e disputas societárias. Isso tudo está na nossa apostila e com as contribuições de explicação que eu coloquei aqui. A natureza societária, dentre a classificação doutrinária das sociedades empresárias, chama atenção a que se distingue dessa organização em contratuais, que são regidas por um contrato, e as institucionais, que encontram no seu estatuto de disciplina jurídica. Então, nós temos tanto um contrato para regulamentar as sociedades, como também a disciplina jurídica de um estatuto. O que a gente pode concluir dessa aula? O sócio é quem financia e estrutura a empresa. A empresa é uma ação, uma atividade econômica de circulação ou produção de bens. O empresário é uma pessoa física ou jurídica que assume os riscos e toma iniciativa de exploração da atividade empresarial. O administrador é o representante legal da sociedade empresária. E a sociedade empresária é a pessoa jurídica formada pela união de pessoas físicas ou jurídicas, tendo como objetivo a junção de capitais e habilidades para exploração da atividade comercial. Assim, a sociedade empresária é uma espécie de empresário que realiza a empresa. Gostei muito dessa conclusão aqui, que a sociedade empresária é uma espécie de empresário que realiza a empresa. Gostei mesmo. Bom, é muito termo, muito nome, bem confuso mesmo, são vários termos novos que vocês não estão. Por isso que a melhor forma de estudar isso é anotando. Anotem os nomes, anotem as teorias, anotem e qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Toda essa aula de hoje eu peguei referência do Fábio Ulloa Coelho, do curso de Direito Comercial, esse livro, e também referências nesses sites para desenvolver a aula. Eu espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento, alguma coisa tenha chamado a atenção e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e bons estudos a todos.